Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está nesse momento? Eu espero que você esteja bem. Para começar o nosso vídeo, eu quero deixar bem claro aqui que o que vou falar em relação à dúvida é para aqueles que ainda não conhecem Jesus, os chamados crentes que creem, mas ainda não sabem nem em o que creem. Por isso, tudo que falar aqui será relacionado à dúvida a esse tipo de pessoa, não a você que já conhece Jesus e sabe que a dúvida nos afasta de Deus. Em nossa caminhada de fé, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas, onde as incertezas, as certezas parecem perder força e muitas vezes essas perguntas ecoam em nossas mentes. Estou no caminho certo? Isso Deus fará realmente com que aconteça em pessoas que ainda não sabem em que direção tomar e para onde ir. Essas são questões que, mais cedo ou mais tarde, visitam o coração de cada pessoa. A dúvida, ela é sim um sinal de fraqueza na fé. Pelo contrário do que muitas pessoas dizem por aí, essa jornada espiritual nos trará sim momentos de dúvidas, mas que serão confrontadas pela fé frequente em nossos corações, pois ela é genuína e vem do alto e não somos nós que temos por ter, é Deus que nos dá. Essa dúvida, ela surge para nos derrubar, mas para desafiar também a compreensão e a profundidade daquele relacionamento com Jesus. A dúvida nos convida a explorar e questionar e, finalmente, fortalecer a base. Se você estiver realmente sobre ela, a sua fé estará totalmente desfeita. Se você tiver sobre a dúvida e não perceber que a dúvida que você tem é em relação àquilo que você faz ou em relação àquilo que Deus é. Mas é fundamental como correspondemos ou como respondemos a esses momentos de incerteza. Isso vai mostrar a você se você está ou não no caminho certo. Permitir que a dúvida nos afaste de Deus é uma coisa estranha, porque a palavra de Deus já nos adverte que a dúvida é um sinal claro de que você ainda não sabe o que está fazendo. A dúvida pode ser um caminho que nos leva a ter uma fé mais madura ou enraizada, se a enfrentarmos com coragem e confiança naquele que prometeu nunca nos deixar ou nos desamparar. Neste caso, todas as pessoas que estão nesse momento podem sim passar por um momento onde podem deixar a sua fé de vez por causa da dúvida, porque a palavra de Deus mesmo nos adverte. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Neste versículo, somos confrontados com uma verdade profunda sobre a natureza da fé e da dúvida. Tiago nos adverte sobre a instabilidade que a dúvida gera na vida do cristão, comparando-as à onda do mar, sempre inconstantes e agitadas pelo vento. Esta imagem nos leva a refletir como sobre a dúvida pode nos afastar da estabilidade e da certeza que encontramos a fé em Cristo. Quando enfrentamos momentos de incerteza, é natural que questionemos alguma coisa sobre o destino que levamos em nossos atos, aquilo que fazemos em nosso coração. Não dúvida sobre aquele que criou todas as coisas e que te deu a vida. A dúvida por si só não é um pecado ou uma falha. Ela é parte da experiência humana em um mundo caído e limitado. Esse momento é o momento em que você começa a perceber que Deus faz parte de um mundo onde você ainda não é inserido. Mas a forma como lidamos com essas dúvidas conta muito. Se permitirmos que elas nos dominem, podemos então nos tornar como umas ondas que não têm certas direções, jogados ao lado, de um lado para o outro, sem direção e sem paz. Mas a Bíblia não nos deixa sem esperança. Ela nos encoraja a pedir com fé, sem duvidar. Isso implica em reconhecer nossa dependência de Deus e confiar que Ele é capaz de nos guiar através de nossas incertezas. Quando nos voltamos para o Senhor com um coração sincero, buscando a verdade em meio às nossas dúvidas, Ele se revela a nós de maneiras surpreendentes. A fé, neste contexto, não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar em Deus apesar dela.
E sobre esse ponto, quero deixar claro que a dúvida não é um acompanhante daquele que é realmente convertido no sentido de ter Deus ou não ter Deus no coração, porque quem duvida se Deus existe já não crê nele. Isso é muito sério e tem que ser combatido em nós. Essa questão pode ser virada ao nosso favor se colocarmos a questão da dúvida como uma ajuda no sentido de sermos pessoas errantes por causa do pecado original, não por causa daquele que nos leva à fé, que é a nossa constante vida de oração e busca por Deus. Porque jamais, se duvidarmos de alguma coisa, correremos atrás daquilo. Muito pelo contrário, a dúvida pode ser muito ruim para você se você viver uma vida longe de Deus sem se importar com o que Deus fala. É importante lembrar que a fé é um salto no escuro, mas um passo para a luz da verdade de Cristo. A fé genuína busca compreender, busca conhecer mais a Deus e a sua vontade. Ao nos aproximarmos dele, nossa fé é fortalecida e as ondas da dúvida começam a se acalmar. Nesse ponto, quero deixar bem claro, essa fé que muitas vezes nos é apresentada como um sentido de termos Jesus no coração, pode significar o simples fato de que você não tenha fé, porque a dúvida pode deixar com que você pense que tenha fé. A dúvida não é normal para aqueles que têm Jesus no coração. Há sim uma dúvida se você está ou não obedecendo a Deus. Essa dúvida é legítima e você tem que correr atrás. É como diz a palavra de Deus: aquele que permanece até o fim será salvo. O Senhor, em sua infinita sabedoria e amor, não nos abandona em nossos momentos de questionamento. Isso já depois ou antes de você ter se convertido de verdade. Mas Ele nos convida a crescer em meio a toda essa turbulência, confiança e dependência dEle. Quando a dúvida bater a porta do seu coração, pode acender um alerta, dizendo: o que será que estou no caminho certo? Lembremos de que não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus está conosco, pronto para nos fortalecer e nos guiar. Que possamos chamar a Ele com fé, sabendo que Ele é o porto seguro em meio às tempestades da vida, o farol que nos guia para a verdade e a paz. Ele é a verdadeira paz, Ele é a verdade e o caminho, não há outro caminho. A dúvida pode ser um desafio, mostrando para você que você ainda não conhece a Cristo, mas em Cristo temos a certeza de que toda incerteza pode ser vencida pela força da nossa fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A força da palavra de Deus em nossa jornada de fé pode ser vista e posta por algumas estatísticas significativas. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto PEI, indivíduos que leem a Bíblia regularmente relatam maior sensação de paz, compreensão espiritual. Outro estudo conduzido pela Sociedade Bíblica Americana revelou que a leitura frequente das Escrituras Sagradas está diretamente ligada a uma maior resiliência em tempos de crise e incerteza. Esses dados refletem que aquilo que já sabemos por experiência própria, porque essa fé está dentro de nós. Eu mesmo que vos falo por experiência própria. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Lá em Hebreus 4:12 vemos isso. Ela tem o poder de transformar corações, renovar mentes e fortalecer a fé. Em momentos de dúvida, as Escrituras nos lembram das promessas de Deus, que são inabaláveis e eternas. Elas nos oferecem conforto, direção, a verdade que necessitamos para enfrentar as incertezas. Percebe? As dúvidas aqui
são necessárias quanto às nossas atitudes, porque a Bíblia nos mostra o que é para ser feito. Então, se há alguma dúvida, tire na palavra de Deus essa dúvida. Mas em relação a quem escreveu, não pode haver dúvida. Quem escreveu, quem ditou, quem colocou em você a fé, não dá espaço para dúvida. Além disso, as histórias de fé encontradas na Bíblia servem como exemplos inspiradores. Homens e mulheres, desde Abraão até Paulo, enfrentaram dúvidas, incertezas, mas escolheram confiar no Senhor. E sempre que isso acontece, o Senhor mostra para esses homens que as atitudes que eles cometem podem ser perdoadas, porque nossa atitude nos mostra que o pecado original ainda é muito presente em nossas vidas, mesmo depois de nos convertermos. E lembrando sempre, a dúvida não é sobre quem escreveu, e sim sobre o que fazemos. Essa dúvida, sim, pode nos fazer questionadores para que cresçamos em vida e em espírito com o nosso Deus. Suas histórias, as histórias que nos mostram que estamos no caminho e que não estamos sozinhos, que essa dúvida, que a ajuda de Deus pode nos superar e nos levar adiante de tantos medos e assim fortalecer nossa fé. Sobre isso, posso dizer o seguinte: não é a ausência de dúvida que fortalece a fé, mas a presença de Deus em meio às nossas dúvidas. Outro aspecto vital da palavra de Deus é a sua capacidade de nos conectar uns aos outros e a Jesus. A Bíblia é uma fonte comum para todos os cristãos, um ponto de união em meio à diversidade de experiências e interpretações. Ela nos lembra que somos parte de uma comunidade maior, ligados pela mesma fé e esperança. Eu lhe encorajo a se aprofundar nas leituras da palavra de Deus, que possamos não apenas tê-las, mas também vivenciá-las, permitindo que elas moldem nossas vidas, fortalecendo assim a nossa fé. Ao enfrentarmos essas dúvidas, que a palavra de Deus seja a luz, guia de nossos passos, a verdade que sustenta a nossa fé e o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas. Nessa questão, a dúvida então aqui é colocada como aquela que nos ensina por causa da vontade de não desobedecer. A dúvida, ela nos traz a vontade de não desobedecer. Eu posso sim ter dúvida se estou agradando ou não a Deus. E essa dúvida, ela é construtiva. Agora, se você duvida da autoridade de Deus, aí sim é para a morte eterna. Essa não tem validade nenhuma para o seu crescimento. Levai então as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Em um mundo que frequentemente nos incentiva a sermos independentes e autossuficientes, o conceito de compartilhar nossas lutas pode parecer estranho. Mas a Bíblia nos ensina que somos chamados a viver em comunidade, apoiando-nos mutuamente em amor e compaixão. Quando compartilhamos nossas dúvidas com os irmãos e irmãs na fé, não estamos apenas aliviando nosso próprio fardo, mas também permitindo que outros exerçam dons de consolação, encorajamento e sabedoria. Esta comunhão não se limita apenas a momentos de alegria e celebração, mas se estende também aos momentos de questionamento e incerteza. A igreja deve ser um lugar onde possamos ser vulneráveis, onde nossas perguntas são acolhidas com amor e compreensão e não com julgamento ou desprezo. Ao compartilharmos nossas dúvidas, descobrimos que não estamos sozinhos. Outros também passam por lutas semelhantes e juntos podemos buscar respostas e conforto em Deus. Inclusive, as lutas no dia a dia de cada um não é fácil e por isso, estar em oração e bem vigilante é essencial. Pois bem, espero poder ter ajudado você de alguma forma. Eu sei que você do outro lado aí pode até estar confuso com alguma coisa muito forte que está em sua vida, mas é exatamente o que você tem que trabalhar, porque se você trabalhar em cima desse problema, Deus pode, através da sua fé, fazer com que você entenda o caminho certo a seguir, não fazendo assim coisas que não são para ser feitas. Que Deus nos abençoe e que Ele continue nos dando conteúdos como esse, para fortalecermos a nossa fé e que essa ligeira meditação possa entrar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.